E aí, empreendedores! No vídeo de hoje a gente vai fazer o background animado da nossa loja. Sabe aquele fundinho da loja? Vamos dar um tchan nele, vamos deixar ele animado. Seguinte, eu prefiro loja com fundo branco, mas isso aqui é só pra você aprender. Aprendeu tudo isso, você faz o que você quiser, mas vamos estudar. Vamos estudar que o hacker vai contar pra gente como deixar o fundo animado. Fala, empreendedores, tudo certo por aí? Teu hacker favorito tá na área, trazendo mais uma customização Shopify para vocês. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai trazer um hackzinho que eu bolei aqui, eu criei e fui atrás na internet de várias formas de fazer ele funcionar na Shopify e eu consegui criar um script que funcione. Então a ideia de hoje é que a gente vai atualizar e customizar, transformar o background da sua loja fora do padrão, porque a gente gosta de fazer isso aqui, vocês já estão ligados já. Os tutoriais são exatamente para isso, para a gente tirar o tema do padrão e transformar ele em algo maior. Então qual que é o tutorial de hoje? Basicamente, nós vamos criar um background com animação, ele vai ter um efeito gradiente animado, tá? Então o que acontece? Você vê, apesar da velocidade da animação, você consegue ver que ela vai mudando de fase e de cores, entre três tipos de cores diferentes, e ela fica ali como se fosse um efeitinho até neon, um brilho que está acontecendo e vai modificando, e eu acho que dá uma cara totalmente diferente, não tem nem como comparar com o padrão original das lojas, tá? Então, querem aprender isso? É difícil? É fácil? É fácil, fica tranquilo. Vem comigo, vamos colocar a mão na massa que você já vai entender como é que funciona isso daí. Então, pessoal, primeiramente aquele negócio que eu sempre falo, duplica o tema para não causar nenhum problema, ó. Até rimou o negócio, tá? Então duplique caso você não possa utilizar esse tema para brincar, para testar alguma coisa. No meu caso eu posso, porque isso aqui é a cópia do meu tema definitivo, então não tem problema nenhum, eu posso brincar com ele e editar da forma que eu quiser, tá? Então a gente vai direto nas três bolinhas e editar código, tá? Então qual que é a ideia desse hackzinho que foi bolado aí pra vocês com muito carinho? Então deixe seu like, se inscreva caso você não é inscrito ainda no canal. A ideia é que a gente pegue a raiz do site, que no caso está definindo o valor de background para escuro, né? Porque eu defini na personalização. E dessa forma a gente vai modificar a partir do código, diretamente no código, tá? Então, porque esse efeito animado gradiente não tem como a gente fazer com a personalização normal da Shopify. Isso aqui tem que ser na mão mesmo, tem que ser algo de fora. Então é por isso que a gente vai editar diretamente por aqui. Ah, mas e se eu quiser mudar de novo? Eu quero colocar outras cores no meu efeito radiante. Você vai poder trocar da forma que você quiser, mas vai ter que ser diretamente no código, porque ele não vai ser um item personalizado direto na personalização do site da Shopify, tá? Então assim, se você não quiser mais esse efeito, é só apagar o que a gente está fazendo exatamente agora nesse vídeo, tá? Então primeiramente, o que a gente precisa alterar? A gente precisa alterar o root, né, que é o que eu falei, a raiz do site, que ele está definindo como background black, né, tá escuro, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos em qualquer lugar aqui, vamos dar um espaço. Eu acho que eu vou colocar aqui assim, abaixo do body. E vou colocar aqui o root, certo? E abre e fecha a casinha. Aqui dentro do root, que é a raiz do site, a gente pode modificar as coisas de uma forma mais geral. E ele vai sobrepassar outras informações, entendeu? Digamos que já está definido o background, se eu colocar direto no root, ele vai redefinir essa configuração e a minha configuração vai ser a mais importante, a mais forte e a predominante nesse código, tá? Então o que a gente vai fazer primeiramente? Primeiramente, só para testar se a gente está no lugar certo, a gente vai colocar um background color, tá? White. Só vamos mudar para branco o background só para a gente ver se funciona do jeito que a gente precisa, tá? Vamos ver se ele vai acessar. Certo, tá? Certíssimo. Ele pegou exatamente o que a gente precisava, tá? Então, maravilha, é isso mesmo que a gente precisa. Porém, todavia, a gente não vai utilizar a tag background color. A gente vai usar a tag background apenas, tá? E é aqui que começa a magia do negócio, tá? A gente vai utilizar a tag linear gradient, tá? Então a gente vai escrever aqui linear gradient e vamos abrir e fechar aqui a casinha, porque é aqui dentro que a gente vai definir, fazer as definições para que funcione do jeito que a gente quer, tá? Então, primeiramente, para criar aquele efeito que ele fica passando como se fosse um oceano, a gente define que ele vai, esse background ele vai funcionar
em 45 degrees, que é a primeira configuração, e é a partir disso que a gente vai colocar as cores que a gente quer, tá? Eu não vou fazer exatamente do jeito que eu fiz ali, tá? Por isso que eu coloquei o nosso querido Color Palette aqui, porque eu vou utilizar dele pra gente fazer as customizações, tá? Então a gente vai utilizar 3 cores nesse gradiente em 45 graus, tá? O efeito vai estar funcionando em 45 graus. A gente vai colocar a primeira cor aqui, tá? Lembra, sempre hashtag, tá? Então eu peguei essa daqui. Agora eu vou pegar essa daqui, tá? Vai ser diferente do que eu fiz no começo, mas depois eu vou colocar de volta para vocês verem. Porque aquela coisa, a gente vai personalizar, vamos fazer uma coisinha fora da caixa, né? Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos, mas desde que ele fique esteticamente legal para tua loja, tá? Então isso é importante. Então vamos lá, vamos salvar aqui. Ah lá, pessoal, então tá certo, tá? O efeito ele tá bem de leve aqui já funcionando, ele não tem nenhuma animação. Como são cores bem parecidas, a gente não consegue ver uma grande diferença. Eu acho que até no caso aqui eu vou colocar um black, tá? Só pra gente ver melhor, direto, pra gente entender o conceito do efeito, tá? Tá vendo que aqui ele tá escurecendo mais? Porque aqui ele tá em 45 degraus, então ele tá meio que subindo lá pra cima o efeito, tá? Agora, para a gente deixar ele mais esteticamente correto, a gente precisa modificar o que a gente chama de background size, tá? O background size vai definir o tamanho desse elemento aqui que está aqui atrás, para que a gente possa criar uma animação legal que fique bonita no nosso site, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui background size, certo? E a gente vai colocar 2 valores de 300 pixels para centralizar o efeito na página, tá? Então, a gente vai colocar em... eu coloquei PX, mas não é PX não, é 300%, tá? 300%, então a gente coloca e salva. Aí pronto, agora a gente já tem um efeitinho, tá? Eu acho que até vou colocar uma outra cor aqui no meio. Vamos colocar um rosa legal aí, um rosa para mesclar bem com essas cores diferentes. Então vamos pegar aqui, vamos colocar aqui no meio o rosa e vamos salvar, tá? Só para vocês verem e entenderem um pouquinho do conceito. Não tem problema ele não aparecer totalmente o efeito aqui agora, porque ele está estático. A ideia é que é na animação do gradiente que a gente vai ver ele funcionando, tá? Agora a gente está vendo mais o rosa do que qualquer outra coisa, né? Pessoal, agora a gente vai criar a animação, tá? A animação aqui embaixo. Então, como que funciona para a gente criar a animação? A gente vai ter que criar um keyframe, tá? Então, a gente vai colocar Então a gente vai colocar um arroba aqui, tá? E vamos escrever keyframes. E vamos dar o nome desse keyframe de cores, certo? Cores, simples assim. E aqui dentro é onde a gente vai começar a mágica. A gente vai definir essa animação em 3 etapas, que vai movimentar o background, criando esse efeito de animação. Então a gente vai criar a etapa 0%, 50% e 100%, que vai definir onde que o background vai estar funcionando em determinada situação, tá? Então vamos lá formatar primeiro. 0%, certo? 50%. Ah, mas hacker, eu não sei se eu estou fazendo direito. Fica tranquilo. Você sabe que eu sou teu parceiro aqui, eu tô aqui para te ajudar. Então, se você não quer fazer manualmente, nem precisa, o canal não é esse o foco é você acessar o link abaixo da nossa loja, porque a gente tem acesso a todos esses hacks, esses scripts que eu crio diretamente para vocês acessarem rápido, gratuitamente, só pegar e colar direto onde eu tô falando que tem que colar. No caso do tema do Wirehouse é no theme CSS, tá? Como eu já deixei aberto aqui. E caso for em outros temas, você acessa o theme CSS nos ativos, que talvez tenha um nome diferente, mas vai ser alguma coisa de tema.css, tá? Sempre é, tá? Então fica tranquilo, acesse, não perca, porque é somente por tempo limitado, tá? Então vamos definir aqui as animações nesses 3 estágios, tá? Nesses 3 estágios a gente já deixou definido e é a partir deles que a gente vai começar a colocar a movimentação do background. Primeira coisa que a gente vai definir aqui é o background position. Quando ele estiver no valor 0, eu quero que ele fique em 0% e 50%, tá? Vai definir. Abaixo, a gente vai querer que ele esteja em 100% e 50%. E no último, a gente vai querer que ele retorne ao valor original que eu defini, que é 0% por 50%, tá? Porque aí a gente cria um ciclo, né, que vai rodar e vai funcionar do jeito que a gente precisa.
Agora a gente vai adicionar o efeito de animar, né, desse background, e a gente vai definir a velocidade também que ele vai funcionar. Então aqui de volta no dois pontos root, que é, ou no caso significa raiz, né, como eu falei, a gente vai adicionar o elemento animação, e a animação vai ser essa daqui, tá? A cores que a gente criou desse keyframe. Então vai ser cores. Ela vai ter uma animação de 5 segundos, com um efeito de easy, que acelera a entrada do efeito, e ele vai rodar por infinitamente o efeito, tá? Então essa é a definição da animação. Vamos salvar aqui. E tá lá, pessoal, tá lá funcionando. Vocês estão vendo que ele tá mudando de roxo pra rosa. Ele tá fazendo uma mescla assim meio que pro lado em 45 graus, né? Então é o jeito que eu acho que fica mais bonito, tá? Ah, mas eu quero fazer outras cores. Perfeito, agora a gente já tem formatado. Isso aqui já tá pronto já. A gente só pode brincar do jeito que a gente quiser. Caso você ache que tá muito, ele tá jogando somente para um lado, você pode reduzir um pouquinho o size, tá? Que ele vai dar uma descentralizada e daí ele vai ter um pouquinho mais de animação aqui. Eu acho que fica legal também, tá? Inclusive no código eu vou deixar 200% por 200%, tá? Vamos fazer uma nova combinação, vamos fazer uma combinação mais agressiva, vamos fazer um vermelho, tá? Vamos deixar um vermelhinho aqui na primeira, vamos pegar um amarelo também, vamos pegar um amarelo, vamos colocar um amarelo e por último vamos colocar um laranjinha para ver como é que fica a animação, tá? Então assim, vocês são os donos da verdade, tá? Ah, eu quero que a animação seja um pouco mais rápida. Você reduz ainda mais isso aqui. Eu acho que 10 segundos é mais do que decente, tá? Ele fica como se fosse mesmo um oceano passando, né? Fica bem bonitinho de ver e eu acho que dá uma cara totalmente diferente pro site, tá? Nem tem comparação, tá? Então assim, ele vai ficar mesclando as cores conforme a gente colocou, tal. Ele vai ficar aqui rodando aqui, apesar que dependendo das cores, por exemplo, ó, essa daqui é um vermelho, tal, e laranja. Ele acaba, né, passando um pouco mais devagar, mas ainda tá rodando, tá? Então vamos tentar reduzir um pouco isso. Ó, por exemplo, eu coloquei 1 segundo e você já tá vendo que ele tá rodando aqui o efeito bem mais rápido, mas eu não acho que tem necessidade, eu acho que uns 3 segundos já vai ficar legal, porque é importante que a pessoa sinta que está acontecendo essa mudança, né? Esse background está realmente trocando de cor. Então aqui eu já acho que fica um sweet spot, tá ligado? É um negócio que fica já bonito, tá? E no caso do estilo que eu escolhi para o nosso site, eu vou colocar ali também, tá? Eu vou aumentar de novo. E esse é o efeito que ficou, né, do nosso site, é o mesmo efeito, tá? Então, eu aconselho sempre deixar ou 200% ou 300%. No nosso site aqui funciona melhor 300%, mas talvez você ache melhor 200%, tá? Ele só reduz um pouco o tamanho da animação. E eu acho que desse jeito ele fica como se fosse um oceaninho assim passando. E 3 segundos fica bem rapidinho, então você consegue ver o efeito aqui rodando. Eu acho que o sweet spot da velocidade, no caso, pode ser um 3, um 5 ou até 10, depende de você, tá? Então você pode modificar as cores aqui. E não tem segredo, gente, é colar direto no código, tá? E daí vocês têm esse background totalmente customizado, totalmente animado, diferente, que vai dar uma outra cara para a loja de vocês. Gostaram do vídeo? Gostaram do conteúdo? Por favor, deixem o like, deixem um comentário caso você tenha alguma dúvida. Vamos trocar uma ideia, que eu sempre converso com o pessoal que manda comentário aí. Pode ser que não no próximo, mas nos próximos, em algum dos próximos vídeos eu acabo abrindo ali no começo do vídeo, um hacker responde, a gente troca uma ideia, eu tiro as dúvidas. Contem comigo pra tudo. E pessoal, agradeço a presença, espero que vocês estejam gostando da Maratona Hacker. E ficamos por aí. Até a próxima, hackers saindo fora e até mais. Falou! E aí, empreendedores, gostou? Se isso aqui não vale um like, um compartilhamento, eu não sei o que eu faço pra você. Se inscreve nesse canal e eu te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Bruno Benito e bora empreender!